tivesse pronto e tudo acabou, mas uma coisa é certa: o céu, ele é grande, e por isso eu e você somos responsáveis de anunciar a palavra de Deus, de ser um missionário, porque Deus assim quer que todos nós sejamos um crente missionário. Filipe, irmãos, estava atento à voz de Deus. E nós, nesta noite, seria uma pergunta para mim e você. Filipe estava atento à voz de Deus. E eu e você, estamos atentos nesta noite? É uma pergunta para nós. E poderíamos perguntar, e você, um pelos outros? Estamos ouvindo a voz de Deus? É muito sério, irmãos. A palavra de Deus, ela precisa de ser pregada, ela precisa de ser anunciada, mas Deus conta com nós, Deus conta comigo e com você, e para isso nós precisamos buscar o conhecimento da sua palavra, para que nós possamos anunciar a palavra de Deus. Outra qualidade também que encontrei em Filipe, é que Filipe era obediente à voz de Deus. Ele estava sempre ligado, mas também ele era um homem obediente. Filipe era obediente a Deus. Nesta noite, nós também precisamos obedecer a Deus. E Ele mandou que nós pregasse a sua palavra. E nós, muitas das vezes, estamos conformados, estamos quietos, como se nada fosse acontecer. Mas uma coisa é certa, que esta responsabilidade Deus colocou em mim, em você, todos nós. Ele deu uma ordem que nós pregássemos a sua palavra. Alguns têm um chamado específico para servir, ser um evangelista, mas a ordem é para todos. Eu e você, todos presentes, todos que conhecem a Jesus, têm que anunciar a palavra de Deus, como Filipe fez. Pois bem, irmãos, no versículo 27 que nós lemos, observamos que Filipe levantou-se e foi. Como já disse, ele não questionou, ele não perguntou a Deus o que ele iria fazer naquele lugar. Ele foi, ele não pensou duas vezes, ele foi. Nesta noite nós poderíamos dizer para alguém: Filipe foi obediente, Filipe atendeu o id de Jesus. Chegando naquele lugar, Filipe ouviu barulhos de cavalos em uma carruagem. Irmãos, Filipe chegou no deserto e ouviu barulhos de uma carruagem, que o texto diz, e diz a Bíblia, quando nós fazemos uma interpretação correta, nós acreditamos que Filipe ouviu barulhos daquela carruagem, e por certo, ele ouviu também a voz de Deus, e que nesta noite nós possamos ouvir barulhos de carros, mas também que nós possamos ouvir a voz de Deus falar conosco neste lugar. E eu analiso que Filipe parou e olhou e viu esta carruagem bonita, e logo acredito que ele pensou: eu vou ser arrebatado neste lugar, como foi Elias, porque Elias foi ao céu, e diz a Bíblia que ele viu, foi carros, foi cavalos, e nós entendemos que ele sabia muito bem dessa história. Ele pensou: hoje é meu dia, eu vou morar no céu, eu vim para aqui para ser arrebatado. Mas quando nós analisamos a palavra de Deus, nós poderíamos dizer que Elias foi sim arrebatado, mas ele pensou: glória a Deus, eu também vou ser arrebatado neste lugar. E nós podemos observar alguma coisa interessante. A carruagem passa por ele com velocidade. Filipe olha, nada tinha acontecido, ele ficou parado olhando. Filipe para neste texto aqui por alguns minutos e fica olhando alguma coisa. Filipe, ele é um homem que também estava atento, mas obedecia, e por certo ele pensou assim: vai vir uma voz de Deus, vai vir uma direção, e há momentos
momentos também nas nossas vidas que nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. Existem muitas pessoas nos nossos dias que não têm tempo para parar e ouvir a voz de Deus, estão com tantos afazeres, com tantas coisas, mas Filipe pôde ouvir a voz de Deus, ainda que estava ali naquele deserto, ele ouviu a voz de Deus. E nesta noite, você e eu, nós poderemos também ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você está no deserto como Filipe, eu não sei o lugar que você está, mas uma coisa eu sei: aonde você estiver, Deus pode falar com você, mas você precisa de parar do que você está fazendo e esperar para ouvir a voz de Deus. Bendito é o nome do Senhor, graças a Deus, bendito é o Senhor. Mas o Espírito disse a Filipe: Filipe, corre, junte-se a esta carruagem. Filipe não pensou duas vezes, saiu correndo atrás da carruagem. Com certeza, irmãos, aqui nós podemos perceber que o anjo deu uma ajuda a Filipe, e Filipe se aproximou e viu um homem sentado lendo a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, o profeta Isaías 53, como nós já lemos, versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E agora então, aí Filipe começa a entender o propósito de Deus, e se aproxima ainda mais, e perguntou ao homem: ei, moço, você entende o que lês? Aqui está o segredo, irmãos, da vida de um evangelista, da vida de um ministro, da vida de um homem que quer fazer a vontade de Deus. Aqui está o segredo. O homem não perdeu a oportunidade, ele esperou que Deus falasse com ele, e agora sai este homem missionário, evangelista, correndo atrás do outro para falar a palavra de Deus. Vocês observaram o contraste, a diferença aqui é muito grande. Ele não teve uma oportunidade, como muitas das vezes nós temos, trabalhando do lado a lado, na escola, em muitos lugares no dia a dia, mas ele foi correndo para falar aquilo que Deus havia mandado. E este missionário, ele estava preparado, porque Filipe, ele conhecia muito bem as Escrituras. Uma coisa que nós precisamos nos nossos dias para ser missionários e ganhar almas para o reino de Deus, é buscar o conhecimento da sua palavra, para que quando surgir a oportunidade, nós depressa, que nós corramos e anunciamos a palavra de Jesus. Bendito é o nome do Senhor, graças te damos. Entendemos, neste texto nós poderíamos entender que Filipe fez uma grande obra. Filipe aproveitou a oportunidade que teve e fez uma pergunta para o eunuco, e mais rápido que seja, também o eunuco respondeu a ele, e ele respondeu: como podeis entender se não há quem explique? Neste momento o eunuco parou a carruagem e pediu a Filipe que subisse e explicasse a ele aquela passagem. Ele perguntou de quem o profeta Isaías estava falando, se de si mesmo ou de outro profeta. Aqui está o segredo da vida deste homem, porque ele lia a palavra de Deus, ele queria aprender a sua palavra, mas não havia alguém que o ensinasse. E aqui Deus colocou um homem, um missionário no deserto, para ensinar alguém que buscava o conhecimento da sua palavra. E a Bíblia nos diz que o Filipe,
Este homem evangelista, ele estava preparado a dar aquilo que eunuco precisava. E nesta noite, eu e você, nós precisamos de estar preparado para que quando alguém perguntar, quando alguém necessitar, nós ter algo da parte de Deus para dar às pessoas, como fez Jesus. Bendito é o nome do Senhor. A obra missionária, irmãos, é muito interessante. Já ouvimos tantas palavras boas aqui, nesta noite, e eu não quero ser diferente dos irmãos, mas eu estou aqui para cumprir a missão de Jesus e falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu confesso para os irmãos que poderia pregar alguma outra mensagem que já preguei. Eu até disse para os irmãos aqui, há poucos dias atrás, para o pastor mesmo, que eu preguei 2 vezes, quase em seguida em Lou, e lá tem muito obreiro. E preguei 2 mensagens muito difíceis, que falou muito comigo, e foi muito pesado. Eu preguei sobre o perdão, e depois preguei sobre a união. Mas Deus falou comigo tremendamente naquelas 2 mensagens, e eu entreguei o que o Senhor mandou. E nesta noite, como eu já disse, eu pensava que ia pregar uma mensagem que já tinha pronta, mas o Senhor nos levou a esta mensagem. Confesso para os irmãos que não sou pregador, estamos aprendendo a palavra de Deus, e Deus tem usado as vezes que falamos, e nesta noite também eu quero crer que não será diferente, que esta palavra vai mudar a sua vida. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair daqui convicto de que você precisa ser um missionário, de que você precisa obedecer a Deus, de que você precisa estar atento à voz do Mestre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Filipe então entendeu o propósito de Deus e começou a falar de Jesus, e disse: olhe, o profeta Isaías estava falando de Jesus, este que os romanos junto com os judeus mataram, pendurado numa cruz, só porque fazia grandes milagres, curava, libertava e salvava. E Filipe começou então a explicar através do Velho Testamento as profecias aonde se referia ao Salvador, e começou então a anunciar a respeito de Jesus, e falou para eles: aquele que Deus já havia prometido, é desse que o profeta Isaías está falando, aquele que nasceria de uma virgem, aquele que ia crescer, aquele que iria começar o seu ministério na terra com aproximadamente seus 30 anos, e trabalhou por mais ou menos 3 anos e meio fazendo a vontade de Deus, e chegou o seu tempo e ele morreu então em prol da humanidade, em prol da sua vida, e começou então a ministrar a palavra de Deus para aquele homem, e aquele homem foi impactado com o poder da palavra que Filipe tinha, porque Filipe não somente anunciava a palavra de Deus, mas Filipe, quando você volta alguns capítulos atrás, ou alguns versículos atrás, que nós lemos, Filipe era muito bem sucedido em Samaria. Filipe operou grandes milagres ali, porque Jesus era com ele. O centro da sua mensagem era Jesus Cristo, e ele não tinha dúvida em quem ele cria, e ele pregava um Jesus que havia morrido, mas que tinha ressuscitado e estava vivo para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor. O texto diz que Filipe deu uma aula de Bíblia ao eunuco, e ele entendeu tudo e aceitou Jesus e foi batizado no mesmo instante.
Irmãos, nós temos uma grande dificuldade de ouvir a voz de Deus, como eu já disse, e quando ouvimos não obedecemos, fazemos igual a Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive e ele foi para Tarso. Muitas das vezes Deus manda nós fazer uma coisa e nós fazemos outra. Que nesta noite nós venhamos fazer somente aquilo que Deus tem mandado, que nós venhamos realmente obedecer a voz de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E nós, irmãos, quantas das vezes acontece do mesmo jeito? Porque eu, Senhor, aqui está tão bem, meus filhos estão na escola, eu moro em uma casa muito boa, tem muitos amigos aqui na cidade, manda outro, Senhor. Porque somos assim, irmãos, sempre estamos apontando para alguém. Sempre quando Deus fala conosco, nós estamos com o dedo para alguém. Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não tenho condição, manda ele, manda ela. Quantas desculpas temos para não fazer a obra de Deus. Eu gostaria que você colocasse nesta noite por um minuto no lugar de Filipe e veja o tamanho da dificuldade dele, ter que sair correndo atrás de uma carruagem no deserto, irmãos, para falar de Jesus para uma pessoa. Vocês já imaginaram isto? Se vocês analisarem este texto, vocês podem muito bem descobrir aonde era este lugar. Era um deserto e não era fácil aquele lugar. E agora está um missionário correndo atrás de apenas uma pessoa para anunciar a palavra de Deus, anunciar Jesus Cristo. E quantas das vezes nós queremos falar para multidões e não queremos falar para um ou dois? Que Deus nesta noite venha nos despertar para que nós possamos fazer a sua obra. Nós temos oportunidade de falar de Jesus para centenas de pessoas e não temos falado nos trabalhos com centenas de pessoas descrentes, e não falamos de Jesus na escola, nossos vizinhos, e não falamos de Jesus para eles. Os nossos familiares não conhecem Jesus e não falamos de Jesus para eles. Quantos dos nossos familiares têm partido sem Jesus por falta de uma palavra nossa? Precisamos ser missionários primeiro em nossa casa, como está escrito em Atos 1, capítulo 8, diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, que é nossa casa, nossa cidade, e em toda a Judeia, são nossos parentes mais distantes, e em Samaria, que são em outras cidades, outros estados, e até os confins da terra. Tem irmãos que têm grande facilidade para ouvir a voz de Deus e diz: Deus está me chamando para fazer missões na Europa, Deus está me chamando para fazer missões em Nova York ou na África do Sul, sem nunca ter evangelizado ninguém, nem em sua casa. Por isso, irmãos, é interessante, por isso que nós temos que começar na nossa casa. Outros nunca evangelizou ninguém na sua cidade, no seu trabalho e nem na sua escola. Tem muita gente querendo fazer missões, mas eles estão fazendo é turismo e não é missões. Missões, irmãos, tem que estar enquadrado na vontade de Deus, obedecendo a Deus aonde é que Deus quer que estejamos, dentro da sua perfeita vontade. Bendito é o nome do Senhor. Outra qualidade que eu vejo aqui no evangelista Filipe é que ele ensinava a palavra de Deus.
Irmãos, é muito importante, é muito bonito vermos pessoas que pregam muito bem, bonito, tem as palavras, parece que elas é colocada assim no lugar. É muito interessante, pessoas que têm o dom da palavra, mas uma coisa é certa, irmãos, palavras bonitas, aquilo que massageia o nosso ego, não resolve nada. Ouvimos palavras muitas das vezes e saímos da mesma forma, não tem mudança de vida. Mas que nós venhamos ouvir simples palavras, mas como as palavras desse missionário Filipe, que ele tinha em suas palavras o poder de Deus nas suas palavras, que fazia a diferença. Que nesta noite o poder de Deus venha descer sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas, que nós venhamos ter realmente a autoridade de Deus para falar a sua palavra e que vidas serão mudadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim falou o eunuco: como poderei entender se não há quem me ensine? Deus pergunta a Isaías no capítulo 6, versículo 8: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías então, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Aqui nós vemos um homem que estava disposto a ser enviado para a obra de Deus. Nesta noite, se os irmãos quiserem se colocar de pé, estaremos rapidamente terminando a nossa mensagem. Eu esqueci de perguntar o horário, mas nós vamos ser breve, não vamos tomar o tempo dos irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, as igrejas estão cheias de crentes que conhecem a palavra de Deus, mas não fazem missões. O que adiantaria se nós conhecêssemos a palavra de Deus de trás para frente e não fizéssemos nada? Nos nossos dias há muitas pessoas que são verdadeiros conhecedores da palavra de Deus, mas não cumprem, não obedecem. Aqui está a razão. Alguns que eles conhecem, mas não fazem o que Jesus mandou. Aqui está um grande perigo para aqueles que conhecem, mas não fazem. Jesus mandou que fizéssemos. Jesus mandou que nós fôssemos seus seguidores, seus discípulos, e nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. São os chamados de crentes egoístas. Eu estou salvo e pronto. Precisamos divulgar esta palavra, levá-la adiante, oferecer a quem quer que seja, porque esta palavra ela é boa, esta palavra ela é de graça, esta palavra ela salva, esta palavra ela cura, esta palavra liberta, esta palavra dá vida, esta palavra restaura, esta palavra transforma, esta palavra alimenta, esta palavra mata a sede do sedento. E o apóstolo Paulo, uma certa vez ele disse que Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é possível, irmãos, que esta palavra, sendo bem oferecida, alguém rejeite. Aqui está o segredo. Quando Filipe, ele ofereceu a palavra de Deus, a palavra de Jesus a eunuco, e então de uma forma sábia, de uma forma dirigida pelo Espírito Santo, eunuco entendeu a mensagem. E nesta noite nós precisamos também anunciar a boa, a perfeita, a palavra de Deus às pessoas, para que eles venham aceitar a palavra de Jesus e possa receber vida, e possa receber transformação, e possa receber o poder de Deus, e possa receber mudança, e possa receber as bênçãos de Deus.
O profeta Isaías diz que a minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Foi exatamente neste versículo do capítulo 55 de Isaías, no domingo passado, que Deus falou comigo nesta palavra. Uma coisa é certa, a palavra de Deus, ela é poderosa, e Deus, quando envia a sua palavra, ela fará aquilo que o Senhor quer, e de maneira nenhuma voltará para Deus vazia, mas sim, ela fará aquilo que o Senhor quer, ela fará a vontade de Deus. Nesta noite, irmãos, que eu e você, que nós poderíamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nesta noite eu e você poderia se prontificar diante de Deus para ser um pregador da sua palavra, para ser um diácono, mas um diácono que venha a ser chamado de evangelista, para ser um diácono que venha a poder ser chamado de um missionário. Há um desafio para mim e para você nesta noite, diante da palavra de Deus. Deus convida nesta noite a sua igreja a nós descruzar os nossos braços, a nós seguir em frente, a nós ir para o deserto se for preciso, porque lá no deserto também existem pessoas que precisam de mim e de você, que tem a palavra do nosso Deus, a palavra que salva, a palavra que cura e liberta, esta palavra poderosa de Deus. Quando Eunuco convidou Filipe a explicar-lhe a palavra de Deus, o coração de Filipe se encheu de alegria e a sua fé foi renovada, porque ele foi chamado para ir para um lugar e ainda ele esperava o mover de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, que alguém aqui nesta noite, ainda que possam ser chamados ainda hoje para fazer a obra de Deus, mas ainda você vai precisar de uma direção, ainda você vai precisar da orientação do Espírito Santo, como fez Filipe. Ele chegou lá, eu acredito que ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele começa então, o que é que vai acontecer? Eu não sei, e diz a Bíblia que ele viu uma carruagem, e eu não sei o que você verá daqui para frente, mas uma coisa eu sei, uma coisa é certa, pela luz da palavra, que Deus colocará pessoas no seu caminho, que Deus colocará pessoas no seu deserto, que Deus colocará pessoas na escola onde você estuda, no seu trabalho, e que você, a partir de hoje, não irá perder uma oportunidade depois desta mensagem, depois do que você aprendeu com Filipe, porque a obra de Deus foi realizada através de Filipe. E como eu já disse, ele estava muito bem em Samaria, fazendo a obra de Deus, e de repente Deus manda ele ir para o deserto. E nesta noite, de repente você está nos Estados Unidos ganhando dólar, mas de repente pode ouvir uma voz de Deus e você ser preciso de sair do seu conforto, de sair da posição que você está, de sair do comodismo e ir então a fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa ser realizada e Deus apressa isso nos nossos dias. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós adoramos um Deus vivo. Nós sabemos, nós conhecemos o Deus que servimos. E aqui, quando olhamos para Eunuco, nós entendemos que ele precisava muito, ele precisava de conhecer Jesus. Nós conhecemos Jesus.
O que é que precisamos de nós nesta noite? É apenas se colocar, prontificar e dizer para Deus nesta noite, como o profeta Isaías diz: estou aqui, Senhor, dirija a minha vida, deixa que eu faço, pode me enviar, eu estou aqui para ajudar. E quando você começar a prontificar e começar a ajudar o pastor, ajudar o círculo de oração, ajudar os jovens, então isto é o preparo. Deus está preparando para você fazer uma obra maior. Então não perca a oportunidade na igreja, aonde você serve ao Senhor, aonde você adora, porque Deus irá preparar pessoas para que possa fazer obras ainda grandes que nós não conhecemos. Mas Deus irá trazer essas obras nas nossas mãos, e nós com certeza iremos fazer a obra do Senhor com mais garra, com mais vontade, porque o Senhor nos chamou para fazer a sua obra. Nesta noite, irmãos, que nós venhamos ficar com esta palavra, que nós venhamos pensar nesta palavra de Deus nesta noite, que nós possamos seguir o exemplo deste missionário, deste homem poderoso da Bíblia Sagrada, um dos primeiros a obedecer a ordem de Jesus. Seria outra pregação, um dos homens que realmente na sua época fez grandes coisas para Deus, porque tinha Jesus no seu coração, tinha Jesus na sua vida, e quem dominava a sua vida, quem guiava, quem levava, quem trazia era o Senhor Jesus. E que nós nesta noite venhamos se colocar, venhamos se prontificar diante de Deus, para que Deus realmente possa usar poderosamente a minha, as suas, nossas vidas, e muitas vidas serão diferentes a partir do momento que você começar a fazer a obra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria, irmãos, com a permissão do pastor, fazer uma oração. Posso, pastor? Eu gostaria de fazer uma oração. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como você pensou nem a respeito deste culto durante este dia. Eu não sei como foi o seu dia, se foi corrido, se você teve tempo para pelo menos ler alguns versículos da palavra de Deus. Eu disse domingo passado na nossa igreja que eu não tive jeito de fazer nem a minha leitura diária, porque foi muito corrido, a não ser ler 2 capítulos da Bíblia, ou melhor dizendo, 1 capítulo 2 vezes. E quem sabe você não teve tempo de pegar na sua Bíblia durante este dia e estar orando e pedindo a Deus: Senhor, eu quero ser um missionário. Eu não sei a forma que você está pedindo ao Senhor, mas uma coisa eu sei, que você precisa de ser um missionário. Mas para você ser um missionário, você precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, para quando você encontrar alguém, você ter palavras para eles, você ter como anunciar a Jesus para eles. E nesta noite, como eu já disse, há um desafio para a minha vida e para a sua vida, em ser verdadeiros seguidores de Cristo, em ser verdadeiros missionários. E que nesta noite, se alguém necessita de uma oração, você que fez um propósito nesta noite, depois que ouviu esta mensagem, em ser diferente, em que você quer realmente anunciar a palavra de Deus, que a palavra falou com você, você que quer uma oração, você pode manifestar, que nós estaremos orando, e com certeza, no tempo certo, na hora certa, Deus fará grandes bênçãos, grandes obras na sua
vida, e muitas pessoas vão receber bênção de Deus através das suas vidas. Nesta noite, irmãos, eu gostaria de orar. Se alguém quiser manifestar, pode vir sem perca de tempo. Eu confesso para os irmãos que eu não chamo ninguém à frente. Acredito que é a primeira vez que chamo alguém na nossa igreja. Eu não faço isso, ou melhor dizendo, ainda nunca fiz. Mas uma coisa é certa, o Senhor tocou no meu coração nesta noite, e o pastor Gilmar é um amigo nosso, e eu não vou ser covarde à voz de Deus. Eu vou obedecer aquilo que o Senhor falou comigo, e não pense que é por mim ter falado nesta noite, mas uma coisa é que Deus falou através da sua palavra. E uma coisa que eu aprendi: Deus, ele usa uma criança, Deus, ele usa quem ele quer, e nesta noite a sua palavra foi falada através de mim, e a sua vida a partir de hoje não será a mesma. Deus mudará os seus propósitos, o seu coração. Você que estava desanimado, não querendo ajudar na casa do Senhor, nesta noite, esta mensagem é uma mensagem que dará ânimo à sua vida, e você daqui a pouco vai estar falando com o pastor: pastor, eu estou aqui, precisa de mim, conta comigo, nós vamos em frente, nós vamos vencer, porque a obra é de Deus, a obra é do Senhor, e Ele irá capacitar a quem Ele quer, a quem tem colocado na disposição, a quem tem se colocado na posição, e Deus fará a obra dele através das suas vidas, através de vocês. Ele conta com vocês, porque se eu e você não fizer, Ele levanta outros para fazer a sua obra. Nesta noite, que nós venhamos ficar no lugar que Deus quer. Há poucos dias eu preguei uma mensagem que falava que tinha que ficar em Jerusalém, e nesta noite a mensagem não é para ficar aqui dentro da casa de Deus, mas é para nós recebermos o poder de Deus, a unção de Deus, e sair anunciando a sua poderosa palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da sua palavra, ó Deus, a qual o Senhor tem colocado em nossos corações, a qual eu ministrei nesta noite, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, e o Senhor é quem é responsável por esta palavra. Senhor, neste momento eu quero pedir, ó Pai, a bênção do Senhor sobre estas vidas, que a qual esta mensagem impactou os corações, que estas pessoas a partir de hoje não será os mesmos. Eles, ó Pai, estão prontificando em fazer a tua obra, e o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem envia, o Senhor é aquele que chama, o Senhor é aquele que escolhe, e que nesta noite estas pessoas venham receber do Senhor algo novo, venham receber, ó Pai, o dom da palavra, que o Senhor venha colocar, ó Deus, o dom do conhecimento para aqueles que têm dificuldade em dar um testemunho. Senhor, abre a porta do céu nesta noite, para que a porta da palavra seja aberta para o teu povo, pregar a palavra genuína do Senhor, pregar a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que salva. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que estas pessoas nunca mais serão as mesmas, mas que o mover do Senhor a partir de hoje comece a trabalhar nas vidas, comece a prepará-las para a obra que o Senhor tem chamado. Vai, ó Deus, no nome de Jesus, ministrando, ó Pai, na vida deles. Vai, ó Deus, derrubando, ó Pai, os embaraços. Vai tirando, ó Deus, todas as pedras dos caminhos deles. Vai limpando, ó Deus, o caminho. Vai preparando o caminho para os teus filhos. Opera, Senhor,
Senhor, nestas vidas, grandemente, para que a palavra do Senhor seja anunciada e muitas vidas possam receber a salvação através dessas pessoas que ouviram esta mensagem nesta noite. Tudo isso eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como seta que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, como um farol que brilha à noite, como cante com a alma. Flecha que acerta, quero ser usado. Cante com a alma. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa. Existem muitas necessidades, irmãos, mas são poucos aqueles que estão disponíveis nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade. E o que mais me chamou a atenção nessa mensagem, irmãos, foi que Filipe saiu de um avivamento e foi para o deserto. Ninguém quer sair do lugar bom e ir para um lugar ruim. Aleluia. Filipe estava com tudo, não estava prosa. Estava lá no meio do fogo, no meio do avivamento, era cura divina, de demônio sendo expulso. A Bíblia diz que as multidões atendiam unanimemente e viam Filipe falar a palavra e fazer aqueles milagres. Filipe estava ali no momento de glória, irmãos, e Deus falou com ele: agora dispõe-te e vai para o sul, lá para uma estrada deserta. Tu vai sair do meio dessa multidão aqui e vai lá pregar para uma pessoa só. Quem sabe eu não ia. Quem sabe você não ia. Mas Filipe foi. E imagine como foi falado o testemunho nesta noite, irmãos, daquele menino aqui, como o irmão Afonso falou. Filipe pregou para um homem. A Bíblia não diz, mas por certo, nós veremos lá no céu uma multidão de almas que foram salvas através do testemunho daquele eunuco, criado da rainha da Etiópia. Aleluia. Não importa a grandeza daquilo que nós fazemos, porque quem faz grande é o Senhor. Nós temos que fazer aquilo que Deus colocar na nossa mão para fazer. Amém, queridos? Às vezes a gente se espanta, tão poucos irmãos na igreja, irmãos. Mas Deus tem obra na vida de cada um de vocês. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor. Só na eternidade, irmãos, é que nós vamos descobrir o que Deus vai fazer através da nossa vida. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Quantos estão agradecidos a Deus pela vida do irmão Neumar? Amém, servo de Deus. Deus te abençoe. Obrigado de coração por você ter vindo, ter deixado o seu culto lá, sua família lá, e os irmãos lá na igreja de Louro vir aqui nos trazer essa mensagem nesta noite. Tenha certeza de uma coisa: nada do que fazemos para Deus é vão.
porque a palavra não volta vazia. Ela faz o que apraz ao Senhor e prospera para aquilo que Deus enviou. Amém, queridos? Vamos agradecer ao Senhor. Quarta-feira, queridos, é círculo de oração das irmãs. A irmã Tatiane vai estar orando lá na casa dela, a irmã Rose vai estar orando lá na casa dela, e nós estaremos aqui orando com os irmãos. Os irmãos que puderem, venham aqui orar também, tá? Os irmãos que puderem, venham aqui orar. É muito importante nós estarmos unidos orando ao Senhor, porque de joelho é melhor. Assim nós vamos ter vitória de Deus. Tá certo, queridos? E próximo domingo é culto de Santa Ceia. Não se esqueçam, se preparem, venham para participar da Santa Ceia do Senhor. E continuemos orando uns pelos outros e orando pela igreja, irmãos, porque a obra é do Senhor e nós confiamos que o Senhor sabe o que faz de melhor nas nossas vidas. Amém? Os irmãos possam ter uma semana abençoada. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estiveram nesta noite, pela vida do presbítero Leomar, Senhor, que esteve nos trazendo a mensagem, pela vida dos teus filhos que se deslocaram dos seus lares para estar na tua casa. Eu sei que cada um dos teus filhos que aqui vieram nesta noite vieram para te adorar, vieram porque sentem necessidade de comungar contigo, Senhor, vieram porque precisam cada vez mais de ti. Portanto, Senhor, sustenta-nos em tuas mãos, dá-nos uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, onde nós possamos desfrutar da comunhão preciosa com teu Espírito Santo, Senhor. Livra os teus filhos de todos os males, nos seus trabalhos, livra de todo acidente, livra de tudo aquilo que possa vir a entristecer a vida dos teus filhos, Senhor. Livra, ó Pai, nós contamos com a tua proteção constante sobre nossa vida. Abençoa também os alimentos, Senhor, que os teus filhos prepararam para nós nos alimentarmos após esse culto. Santifica e nunca deixe que falte o pão nosso cada dia, Pai. Nós te louvamos e que a tua boa mão possa continuar estendida sobre a vida do teu povo. Nós oramos, por tudo nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus, e juntos nós dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dê um abraço gostoso no teu irmão, na tua